Bom dia aí, galera do 7º ano A. Hoje, dia 2 de dezembro, última aula do ano comigo, né? Que amanhã iniciaremos aí as nossas atividades avaliativas. O horário da Tira Dúvida para vocês é o primeiro horário, 8 horas. É isso, né, Maiara? Como deve ser? 8, 6, 7, 8, 8 horas de vocês, o plantão Tira Dúvidas. Tá? Estarei à disposição de vocês no primeiro horário. Obrigada, Maia. Estarei à disposição de vocês no primeiro horário, ok? Então, hoje nós vamos encerrar aí o nosso capítulo 16. Vamos no foco aí das nossas atividades que nós temos aí referente ao capítulo já na página 56, onde nós vamos estar falando a respeito da agitada superfície da Terra, né? Maremotos, terremotos, entre outras coisinhas aí que a gente vai estar avaliando. Ali na página 46 da apostila, tem uma tabelinha que vocês podem estar fazendo essa pesquisa a título de curiosidade e aumentando o conhecimento de vocês a respeito dos maiores tremores já existentes na face da Terra. Então, vocês podem estar pesquisando e colocando aonde que aconteceu esse tremor no ano, né? E qual foi a magnitude desses tremores. Porque a magnitude dos tremores são medidos pela escala Richter, né? Que é uma magnitude, é uma escala que vai medir os tremores dos mais leves aos mais devastadores. Tá? Então, vocês podem estar realizando essa pesquisa aí da página 46. Então, vamos lá. Direto aí na página... Não é obrigado, Radassa, só título de curiosidade. Aumentando aí o nível de conhecimento. Só isso, tá bom? Vamos nos ater aí às questões da página 56, então. Deixa só o Tiago entrar aqui para mim poder compartilhar a tela com vocês. Tiago, página 56 da apostila, capítulo 16. Então, vamos lá, galera. Esses são os últimos exercícios relacionados aos nossos conteúdos do 4º bimestre, né? Onde eu já tinha acabado de falar. E amanhã nós temos as atividades avaliativas, começando aí com ciências, né? E vocês estão aí, eu estarei de plantão para vocês no primeiro horário das 8 horas. Então, quem precisar aí de auxílio em relação a... Meu Deus. Deixa eu interromper aqui. Em relação à realização das atividades avaliativas. Só um momentinho. Ô, professora, hoje é a nossa última aula que a senhora vai explicar alguma coisa da apostila ou do conteúdo, né? Isso. Exatamente. Hoje a gente encerra as aulas. A partir de amanhã, do dia 3 ao dia 11 de dezembro, vocês estarão aí realizando as atividades avaliativas. Seguindo a tabela que vocês receberam, vocês estarão aí em contato com os professores, né? Que estarão de plantão no dia para estar auxiliando vocês aí frente à realização das atividades, caso seja necessário. Uma pergunta, professora. Se a gente terminar, tipo assim, as provas, por exemplo, terminei hoje as provas, aí Tá na escola. já pode ficar de férias? Já pode o quê? Já pode estar de férias? Com certeza. A pressa de vocês... A pressa é de vocês. Os professores estarão aqui dando total apoio para vocês, seguindo a tabela de plantões, para estar auxiliando vocês. Mas, se não tiver necessidade, você conseguir realizar todas as atividades sozinhos... Não, professora, eu não terminei as provas ainda. Eu só queria ver se a gente terminou as provas, a gente já tá de... Sim, Thiago, quem terminou as provas está de férias. Ô, prof! Então não pode esquecer de levar as provas na escola, né? Terminou, quanto antes levar na escola, quanto antes os professores estarão recebendo as atividades avaliativas para corrigir.
Ô, prof, a gente vai ter um tempo para entregar tudo. Por exemplo, as aulas acabam quando as aulas? Aula hoje, Radassa. Não, Aula as hoje. aulas. As Mas atividades depois as provas avaliativas acabam terminam dia quando? 11, Dia Mas vai 11. ter um tempo para, segunda-feira. As por atividades exemplo, terminam na pra... sexta-feira, prazo de entrega é segunda-feira, prazo máximo. então, por exemplo, se eu quero terminar de fazer minha última aula programada para entregar tudo de uma vez, eu posso? Pode. O prazo final de entrega de tudo é no dia 14 de dezembro. Senão vai ficar sem nota. Então posso entregar até dia 14? Que é na segunda-feira, Radassa. Dia 11 é numa sexta, dia 14 é numa segunda. É. Tá? Obrigada. Não deixa para entregar depois, porque vai atrapalhar a conclusão do fechamento dos diários. E aí você vai ter, em vez de ter a nota no tempo hábil, você vai receber sua nota só no que vem, por exemplo. Aí você não vai saber se você passou ou não. Vai ficar nessa incógnita aí as férias inteiras. Né? Então, quanto antes entregar na escola as coisas, nós recebemos antecipadamente também. E aí a gente consegue ir corrigindo e lançando as notas no diário. Entendeu? Agora, se o aluno entrega dia 18 de dezembro, vamos dizer assim, ele vai esperar para o ano que vem para receber as notas dele, né? O prazo final é dia 14 de dezembro. Então, prestem atenção aos prazos, tá? Ah, prof, eu terminei minhas provas dia 9. Eu posso levar na escola? Com certeza. Tá? Quanto antes está realizando, se não precisar de apoio, né? Vocês podem estar aí levando as atividades avaliativas junto com, eu quero entregar as minhas aulas programadas na escola. Pode levar também. Nós, professores, estamos passando na escola para estar buscando, tá? Então, aí é critério de cada um. Mas fiquem atentos aos... Saudade também, Thaís. Aos prazos, para não perder esses prazos, tá? Senão fica muito cumulativo para os professores. Então, vamos lá. Número 1 aí. Classifica as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Todos os vulcões se localizam nas áreas limites entre placas tectônicas? Falso, né? Ô, prof, não dá para ler tão bem assim. Eu tô no computador, só que não dá, eu tô no Note, só que não dá para ler tão bem assim. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Beleza. Então, ali, por que não? Porque nós temos também a existência de vulcões localizados em pontos que a gente fala pontos quentes da litosfera, que são aí as regiões onde tem aí uma maior proximidade aí, né, para expelir, por causa do quente, né, das áreas quentes aí de expelir lavas. A letra B, erupção de um vulcão pode causar terremoto? Verdadeiro. A erupção, não, perdão. A erupção de um vulcão libera lava, cinzas e gases? Letra C, verdadeiro também. O Brasil possui apenas vulcões nativos? Verdadeiro. E a letra E aí, os vulcões existem apenas nos continentes? Falso. Nós temos aí, encontramos e temos o registro de vulcões no fundo dos oceanos também. Número 2, como os cientistas verificam as atividades de um vulcão? Através do monitoramento, né, da pressão, das erupções vulcânicas e da liberação dos gases e também dos abalos sísmicos na região. Com isso, é liberado aí, né, os dados que os cientistas coletam para a comunidade em geral, principalmente porque a comunidade científica está entendendo a geologia, né, daquela região ali para estar aí se precavendo contra aí uma erupção vulcânica, por exemplo, né? E aí eles têm aí como monitorar todas essas atividades vulcânicas. A letra número 1 aí do Explore Seus Conhecimentos. Nós temos ali o movimento das placas tectônicas é responsável pelo surgimento de algumas cordilheiras, né? Como a Cordilheira dos Andes, por exemplo, localizada aqui na América do Sul. No esquema a seguir, como foi sua formação de acordo com a evidência? Ele mostra aí, né, para a gente ver. E aí ele vai... Desculpa. Deixa eu baixar aqui. Agora vai borrar tudo porque eu estou no mouse livre, viu, Radassa? Eu não tenho como mexer no zoom, no foco.
Deixa eu tentar aumentar para poder mexer. Mas geralmente fica pior quando eu estou no mouse livre. Mas dá para ver um pouquinho, né? Então, ele está perguntando aí, esse tipo de movimento, esse que está na figura aí, qual que é o tipo de movimento entre as duas placas tectônicas representadas? É um movimento convergente, onde uma vai para baixo e a outra se eleva. É assim que acontece a formação. Ó, a placa vai para baixo e a outra se eleva. É assim que acontece a formação de uma cordilheira, por exemplo. A letra B. A região da cordilheira e suas proximidades devem apresentar uma frequência alta ou baixa de terremoto? Alta, bem alta, por sinal. Por quê? Porque ela tem uma região, ela é considerada, primeiro, uma região de instabilidade geológica, né? E os grandes blocos de rocha estão submetidos a tensões pelo encontro dessas placas. Então, essa tensão entre esses blocos é que vai causar grandes tremores, né? Grandes tremores, uma alta frequência de tremores, assim dizendo, né? E isso aí vai gerar, consequentemente, aí, terremotos. Então, essa alta frequência vai gerar aí vários terremotos ao longo de um ano, por exemplo, assim, assimilado. Então, ali é o Chile, o Equador, tem muito terremoto registrado aí. Terremoto não, vamos colocar abalos sísmicos ao longo de um ano aí. Uns são de baixa magnitude, mas outros aí são de grande magnitude, levando aí a ocasionar algumas mortes e também prejuízos econômicos aí pela destruição de imóveis, por exemplo. Aqui na... Oh, Jesus. Número 2 aí, ele está falando da seguinte forma. Veja no mapa a seguir aí, né? Quem é o do ladinho aí, a Cordilheira dos Andes, é esse que está todo em vermelhinho aí. Então, ela pega toda a costa aí, né? Do Oceano Pacífico da América do Sul. É uma cordilheira muito grande. E as placas tectônicas envolvidas na formação dessa cordilheira aí, né? Da Cordilheira dos Andes, seria qual? Seria a da Nazca e da Sul-Americana. São as duas placas envolvidas aí, né? Que é sobre onde o Brasil se encontra, que é sobre a placa, uma das placas, né, sul-americana, né? Não é sul-americana, hein, galera? Presta atenção, é sul-americana. E agora nós vamos ali para a número... Esse mouse livre é uma benção. Só. Aí. Vou nem mexer mais para não tirar aí, para vocês conseguirem tirar fotinhas, alguma coisa aí que vocês precisam. Explique qual é a relação entre terremotos e vulcões. Tem uma relação bem próxima aí, né? Os terremotos e os vulcões. Por quê? Os terremotos e os vulcões são consequência das acomodações da crosta terrestre. Eles podem ser naturalmente provocados nos dois sentidos. Um terremoto pode provocar a ruptura que leva ao surgimento de um vulcão, e assim como um vulcão pode gerar um terremoto quando ele entra aí em atividade, né? Então, um está ligado ao outro. O terremoto pode fazer surgir aí um vulcão, e o vulcão, quando está em atividade, pode provocar um terremoto, tá? A letra B, movimento das placas tectônicas e terremotos. Eles estão bem ligados entre si, a relação deles é bem íntima, né? O movimento das placas tectônicas causa terremotos na superfície terrestre. Esses movimentos, principalmente o convergente e o transcorrente é quando mexe um do lado do outro, tá? Produzem falhas geológicas que liberam grande quantidade de energia, a qual se propaga na forma de sismos. Sismos são as ondas, os movimentos que vai acontecer sobre a crosta terrestre, tá? Ela vai se movimentar com esse movimento das placas tectônicas gerando terremoto, vai ter essas ondas sobre a crosta terrestre, que é o que os seres humanos, né, os seres vivos em geral, sentem, que são os abalos sísmicos que são medidos pela escala Richter, né? A letra C, o movimento das placas tectônicas e os maremotos. Maremotos ou tsunamis, tanto um nome como o outro é a forma correta, tá? Da mesma forma que o movimento das placas causa terremotos, quando acontece no fundo do oceano, porque faz parte da crosta terrestre, né, da litosfera, ele vai
ser sentido de alguma forma. Então, quando há uma causa, né, acontece esse tremor no fundo do oceano, vai causar esse maremoto ou tsunami, pois vai deslocar uma grande quantidade de água, né? Então, quando tem tremores no fundo do oceano, provoca-se, então, tsunamis. Pode ser de grande magnitude, chegando a atingir a crosta terrestre, né? A crosta que tem água, vamos dizer assim. E a gente pode ver aí que a gente tem relatos... Uma pergunta, professora. Quê? Uma pergunta. Ô, professora, por que as placas tectônicas, elas não se mexem aqui no Brasil? Fazendo terremotos, bagulho. Não é que elas não se mexem. O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, nós não sentimos os tremores, porque os tremores são sentidos no encontro, nas junções das placas tectônicas, como nós vimos no capítulo 15. Então, o Brasil não sente, porque o Brasil se encontra no centro de uma placa. Quando aquelas localidades que estão no centro de placas tectônicas, não são sentidos tremores. Só que no Brasil começou a ter relatos de tremores, de alguns tremores, sim, por causa da placa, né, das Cordilheiras dos Andes, dependendo de onde é a origem do ponto sísmico, algumas ondas podem chegar aqui no Brasil, sim. Mas o Brasil não está numa região de abalo sísmico, porque ele está se encontrando no centro de uma placa. Sim, já foi sentido. Já aqui no Brasil foi relatado aqui em Santa Catarina, no Acre, e algumas cidades da região sudeste, há 5 anos atrás, começaram a ser relatados alguns tremores aqui no Brasil. O mais forte aconteceu em Santa Catarina, que aconteceu aí, acho que ano passado, que atingiu 4,4 na escala Richter. É de baixa magnitude, né? Mas aí, como o Brasil não tem estruturas físicas, né? Estou falando em relação aos prédios, casas, estabelecimentos em si, a gente não tem estruturas que são capazes de suportar nenhum tipo de abalo, né? Então, qualquer abalo pode causar destruição. E foram alguns prejuízos econômicos, aí não teve morte, não teve feridos, acho que teve 2 pessoas feridas, porque acho que caiu o telhado, alguma coisa assim. Mas a estrutura dos nossos prédios, né, não são feitos para isso, diferente dos Estados Unidos, em regiões que estão aí, passam por isso, têm o costume de passar por isso, as construções seguem aí rigorosamente algumas diretrizes para que não haja aí desmoronamento, mesmo assim, a África não tem como enfrentar as forças da natureza que são muito imprevisíveis. Então, não tem como falar, esse terremoto aqui, o próximo que vai vir vai ser de 2,2, o seguinte vai ser de 9, não tem. São forças da natureza que nós, seres humanos, não controlamos. Então, nós não temos como saber a magnitude dos tremores. A gente só tem que estar preparado para isso. Mas aqui no Brasil já começaram a ter relatos, sim. Mas depende do quanto que é lá no pico, né? No pico não, no ponto, né? Onde iniciou o abalo sísmico, dependendo da magnitude, se for uma magnitude muito alta, esse abalo sísmico pode ir se percorrendo por vários quilômetros, milhares de quilômetros, por sinal. Quanto mais longe do abalo sísmico, menor é a magnitude. Por isso que o Brasil não sente quase nada. Não, não, Thiago. Não, com essa afirmação, não dá para se afirmar, não. Porque nós temos o cinturão, o círculo de fogo, nós temos aí Filipinas, Japão, Orlando você pode colocar aí que ele se encontra numa rota de furacões, mas o local onde se ocorre mais, sem essa afirmação, não dá para se afirmar, não, tá? Terremotos também não. No Orlando, na Flórida, não tem relato de terremotos assim. Lá é a linha de furacão, tá? Eles não se encontram. Agora, se você estiver falando sobre a Califórnia, sim. Califórnia se encontra no cinturão, no círculo de fogo que a gente fala, que é aí que fica todas as localidades que ficam sobre esse círculo do fogo, que é uma cadeia de montanhas, né? De vulcões, perdão, ativos, a maioria deles, provoca tremores grandes, e aí sim, mas Flórida não tem terremotos tão relatados assim, não.
tem tremores, mas os maiores não. Os maiores ficam sempre nas localidades com círculos de fogo. Japão e Filipinas são os campeões. Não, tem nada a ver. Nada a ver, Radassa. Tá? Placa tectônica, terra, furacão, ar, tá? Atmosfera. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As forças da natureza são totalmente diferentes. Tá? Então, principalmente da sua formação. Tá? Placas tectônicas, nós estamos falando da litosfera, crosta terrestre, tá? Manto. E o furacão é outra força da natureza que está relacionada aí ao clima, ao tempo, tá? Da região. Não tem ligação, não. Tá? Nenhuma. Só força de destruição aí que pode se comparar um ao outro. Mas fora isso, não. De tempos em tempos, né, são divulgadas notícias como estas. Olha só, terremoto deixa mortes e feridos nas Filipinas. Filipinas a gente vê constantemente aí nas notícias em relação ao terremoto por aqui. 5 pessoas morreram, né? E 70 feridos. Intensidade foi de 6,6 na escala Richter, que já é alta, acima de 5 já é considerado alto, tá? Segundo o Serviço Geológico, pode falar, Esther. Pode falar, Esther. Levantou a mão? Por que que os terremotos são mais comuns na região das Filipinas? Aí, ó, a resposta que eu estava falando. Porque as Filipinas fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, né? Ok, Esther. Então, as Filipinas e como o Japão também fazem. Então, por que as Filipinas estão localizadas na região de encontro de placas tectônicas, né? Que fica aí no Círculo de Fogo do Pacífico. Essas placas que fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico são os maiores movimentos, né, do mundo. Tem aquela falha de San Andreas, lá que tem o filme. Não. Por quê? Você vai para a França, Thiago? Não, não tem. É o nome, é uma Círculo de Fogo do Pacífico, é uma cadeia de montanhas, assim dizendo figurativamente, Radassa, que eles deram esse nome, onde tem as placas de maiores encontros com o movimento. Então, eles deram esse nome, Círculo de Fogo. Porque tem espelho e muito vulcão. Por isso que é conhecido como o Círculo de Fogo. Tá? É o nome figurativo. Até aí, ok, galera? Então, vamos para as últimas questões ali, relacionadas a esse aí. Continuando na questão número 4, letra B, né? Não, número 4, letra B. Então, a letra B está perguntando ali o que é a escala Richter, né? A escala Richter é a forma de medir a magnitude de um terremoto, tá? Número 5 aí. Por que ocorrem tantos tremores de alta magnitude no Chile e no Japão? Chile, vocês sabem que são nossos vizinhos aqui, né? Fazem parte da América do Sul. Porque esses dois países estão localizados em regiões de encontros de placas tectônicas. Gente, qualquer país ou cidade que se encontre, né, em regiões de encontro de placas tectônicas sofrem terremotos. Podem ser de baixa magnitude ou de alta magnitude. E o Chile, ele se encontra ali na placa, né, no encontro das placas sul-americana com a Nazca, tá? Então, essas duas placas ali, eles se movimentam. Então, esse tremor que acontece no Chile pode ter um respingo ali no Acre, que já teve, relato. Mas a gente sente alguma coisinha assim. Por quê? Quanto mais longe do epicentro do abalo sísmico, menor é a magnitude, tá? E o Japão também se encontra aí em uma região, né, que são as placas do Pacífico, que está aí também as Filipinas, também são aí muito afetadas por terremotos, maremotos, né? E a Eurásia,
também. Então, uma parte da Europa e da Ásia ali que fazem parte desse encontro dessa placa aí do Pacífico. Possui também uma grande movimentação aí das placas e, em virtude disso, ocasiona tremores, abalos sísmicos, né? Alguma pergunta? Ô, professora, das placas tectônicas se encontrarem muito, se baterem muito, elas vão se desgastando, aí pode ter um dia dela parar de existir, de tanto bater? Não. Parar de existir por bater, não, mas isso vai levar milhões de anos. Na nossa atual circunstância, não. Tiago, ela se move, para causar um abalo sísmico, às vezes ela se move em milímetros e causa uma devastação gigantesca. Não vai sumir, não vai deixar de sumir. Imagina sumir um continente inteiro. Os continentes estão sobre as placas tectônicas. Não vai sumir nada. Tá? Fica tranquilo aí. Se sumir, você não vai estar mais aqui, não. A maioria dos terremotos registrados no Brasil possui entre 1 e 3 pontos de magnitude. Que eu falei, o maior foi registrado em Santa Catarina de 4,4. Por que não acontece terremotos de alta magnitude no Brasil? Porque o Brasil está localizado aí na parte central de uma placa tectônica. Então, não tem esses abalos aí destruidores, tá? Simplesmente por isso. E para concluir aí, a figura a seguir apresenta 3 fenômenos. E para a gente indicar quais são. O número 1 vai ser o vulcanismo. Tá? Ali tem o magma, tá? O número 1 ali é o vulcanismo. O número 2 vai ser o terremoto. E o número 3 vai ser o maremoto ou tsunami. Tem 1 minutinho aqui para mim encerrar a aula com vocês. Desejo para vocês aí sucesso nas avaliações que começam amanhã. Eu desejo para vocês um Natal recheado de bênçãos e uma virada de ano aí com muita presença do Senhor e prosperidade para todos em suas famílias. E nos vemos ano que vem, no 8º ano. Beijo, galera. Tudo de bom para vocês. Fui.